Meteora Podcast. Direto das profundezas das galáxias mais brilhantes deste universo, eis que surge Meteora Podcast. Eu sou Cris Guterres. Olá, gente. Salve, salve, galera. Eu sou Renata Hilário. Nós estamos aqui no InovaBrá, nosso novo parceiro. O InovaBrá é um ecossistema criado para promover inovação dentro e fora do Bradesco. Pra gente é uma honra, a gente tá bem feliz de estar com o Meteora aqui. E mais feliz porque hoje é um programa super especial, né, Cris? Hoje é especialíssimo. A gente escolheu, assim, uma pessoa a dedo pra chegar e ocupar aqui o espaço. Primeiro que a gente já tá ocupando aqui o Bradesco InovaBrá. Inovação, Meteora, tudo combinando, olha. É nossa cara, né, não, Renatinha? Nossa cara. Nossa cara. E aí hoje nós trouxemos, hoje é um especial. Especial pessoas que a gente stalkeia nas redes sociais. E eu stalkeio um monte de gente. Você stalkeia muita gente, Renatinha? Demais, e assim, essa pessoa, de verdade, eu jamais sonhava que ia estar tão cedo aqui no Meteora. Eu tô, assim, em êxtase. Há poucos dias, faz alguns meses, acho, eu vi uma matéria dessa pessoa. Bom, você já vai anunciar já sobre o que ela andou fazendo por aí. E eu fiquei tão maravilhada. E eu não tô acreditando, tá surreal ter ela aqui. Conta logo. Vou contar, porque esta mulher, ela é Under 13 da Forbes, tá? Ela é advogada, executiva da Microsoft, e ela foi considerada uma das pessoas most influential people of African descent. Lisiane Lemos, por favor, chegue! Por favor! Maravilhosa! Olha, gente, eu fico ouvindo aquelas palmas que o pessoal dá no Oscar, sabe? Assim, fica aquelas palmas emocionantes. Vocês esqueceram de dizer que eu sou uma ouvinte Meteora Podcast. É um dos meus podcasts mais ouvidos. Pior que ela mostrou mesmo e eu quase morri. Tive um treco aqui, uma mini parada cardíaca. Não, é fogo, né, Rê? Porque assim, a gente admira a pessoa, convida, ela aceita e vem aqui e diz que gosta da gente. Aí ela abre o celular e mostra lá nos preferidos. Eu falei, não é demais pra mim. Socorro. Lizzy, seja bem-vinda. Fala mais de você. Fala aí. Não, eu sei que nessa lista inteira de apresentação aí sua, eu esqueci de falar algumas coisas de você. Complemento. A gente deixou pra ela falar. Eu me apresento de uma forma bem mais simples, né? Como eu aprendi com Cris Guterres, meu nome é Lisiane Lemos. Filha de Claudinei e Rosemar Lemos. Eu sou gaúcha, torcedora do Brasil de Pelotas, fanática pro futebol. Eu saí do Rio Grande do Sul há 5 anos. E o meu propósito de vida é aumentar o número de profissionais negros no mercado corporativo. Acho que eu tive uma surpresa muito grande quando eu vim para São Paulo há quase 5 anos, da invisibilidade dos profissionais e do momento que o mercado estava vivendo. Eu acho que é o momento certo pra gente, mais do que falar de diversidade e inclusão, fazer diversidade e inclusão, nos aliarmos às pessoas e trazer profissionais negros pros holofotes, onde eles merecem estar. Ser protagonista mesmo, né? É a hora da gente ser protagonista e dizer que a gente tem capacitação, que a gente tá afim e que a gente quer ocupar esses espaços. Porque quando nos dão uma oportunidade, aí a pessoa fala, nossa, ela ganhou um monte de prêmio, fala esse reconhecimento, é porque essas pessoas nunca tinham visto alguém naquele espaço sendo protagonista, sendo executiva. E eu sempre falo, eu posso ser a primeira, mas eu não quero ser única. Tem muitas mais Renatas, Cris, Lisianes aí no mercado e que elas querem trabalhar. Então, a minha ideia é ser uma ponte entre empresas para apresentar essas pessoas e a gente ter mais profissionais negros num ambiente, às vezes, tão racista. Rê, você sabe que eu conheci a Lisiane num encontro da rede de profissionais negros. Foi a primeira vez que a gente se viu. Acho que deve ter uns 3 anos, ou 4 mais, eu acho. E eu fiquei encantada, porque ela chegou, se apresentou, falou que trabalhava na Microsoft. Primeiro que, assim, a Lizzy é uma das pessoas que iniciaram a rede, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Então, assim, eu já estava muito maravilhada de estar ali num ambiente com profissionais negros e com pessoas que tinham se unido para incluir esses profissionais no mercado de trabalho. E aí vem ela, se apresenta, e quando ela falou quem ela era, eu falei assim, caramba, eu quero ser amiga dessa mulher. A recíproca foi verdadeira. Você olha a Cris, assim, todo esse estilo, eu fico, nossa, eu quero ser amiga dela. Quero aprender alguma coisa. Eu tenho bastante estilo dessa, a pessoa se engana. Não, a Cris tem dessas, mas teve outras pessoas que você já compartilhou comigo que você olhou e falou assim, não, eu quero ser amiga, e se tornou amiga
né? E eu acho isso fantástico, porque é tão louco como a gente realmente se une, né? Pelo olhar, não precisa de muito tempo, a gente já começa a encontrar várias coisas em comum, porque temos de fato, e aí rola aquela empatia e flui, né? Acho que é o poder, né, Redi, do stalkear, porque a gente stalkeia e comenta, nossa, amiga, você tá linda, e esse evento, quero ir também. Já manda uma mensagem, já adiciona, e quando eu vim pra São Paulo, eu tinha um amigo. Não conhecia ninguém, não conhecia nenhum coletivo de pessoas negras, e eu fui encontrando profissionais, principalmente mulheres, e hoje eu tenho essa rede que me sustenta, sabe? E mais mulheres que eu vou conhecendo, e a gente vai se ajudando, vai comunicando e vai criando pontes. Acho que esse mito de que, os negros não se unem, é uma forma de tentar nos separar pra gente não conquistar, porque quando a gente se une, a gente domina tudo, sabe? Exatamente. E esse nosso encontro, acho que é a prova viva disso. Nós somos 3 pessoas que são, acho que, remotas as chances de nos conectarmos e de a gente estar num podcast falando pra mais gente. Então, é o poder das conexões, eu acredito muito nisso. Vou até aproveitar para fazer um gancho, vocês falaram da rede, né? A gente não vai focar nesse assunto, mas eu acho importante dizer. Existe um grupo de publicitários negros do qual eu faço parte. A gente tem mais de 800 pessoas hoje, sendo mais de 200 ativas diariamente num grupo que a gente chama a Wakanda do WhatsApp. E já gerou muitos frutos, além de vagas de emprego, indicação, promover o protagonismo mesmo, o capital social dessas pessoas. Hoje a gente está com o Instagram, onde a gente está apresentando o perfil dessas pessoas. Então, assim, não tem mais aquela desculpa. Não tem profissional negro de publicidade, de marketing, direito para eu contratar? Tem sim, estamos aí, é só procurar. Mas voltando para a Lisiane. Isso, porque a ideia desse programa especial é trazer a Lise aqui e falar da vida dela. E a gente um papo de boteco com as amigas. Papo de amigas. E vamos fazer uma linha do tempo? Você falou aí de quando você chegou em São Paulo. Eu queria que você fizesse uma linha do tempo e que você escolhesse um momento da sua vida para você começar a falar um pouco. Acho que o momento mais importante foi a primeira vez que o racismo se manifestou. Acho que ele deu o norte de quem eu sou hoje. Foi muito cedo e acho que quando a gente fala às vezes com pessoas brancas, elas não têm noção do quão cedo o racismo nos atinge. A primeira vez que eu me senti separada foi um aniversário de uma criança na escola e o McDonald's tinha acabado de chegar em Pelotas, eu sou do interior do Rio Grande do Sul e meus pais não tinham grana pra me levar lá. E essa minha colega convidou todos os colegas, menos eu e outra menina negra. E ali eu vi que a minha cor me separaria dos outros. E foi muito difícil pros meus pais explicarem aquilo, e o que eu falo foi, na segunda-feira depois do aniversário, por mais que tivessem falado de racismo, por mais que a diretora tivesse falado, eu não fui na festa. E eu fiquei uma criança com aquele trauma e aprendi da forma mais brusca. O segundo ponto foi quando a gente aprendeu história na escola. Quando a gente fala de pessoas negras, e foi assim que eu aprendi, é sempre aquela pintura do Debré, com escravos no navio, ou sendo chibatados, e foi assim que eu aprendi sobre o meu povo. Os negros vieram nos navios, foram escravizados, e dia 3 de maio foram libertos, e acabou. E ali eu tomei a decisão de que em algum momento da minha vida eu iria morar na África, pra descobrir a minha história, porque eu também tinha muita inveja dos meus coleguinhas que diziam, eu tenho ascendência portuguesa, eu sei de que povoado meu pessoal veio, eu sou italiana, o meu povo vive na Toscana, e são produtores de não sei quantas gerações, e a gente consegue ir só 3 depois, 4 depois. Eu disse, olha, eu vou descobrir a minha história. Então, dando um pulo, eu participei desde 2003 na implementação da Lei 10.639, então em escolas públicas, para trabalhar a história da África com crianças e com professores. Participei de grupo de dança afro, apesar de ser uma dançarina péssima, porque eu sou canhota. E fui fazer vestibular pensando em fazer psicologia, porque eu acredito muito no poder do autoconhecimento, da saúde mental, e da gente entender o povo negro, começar a pensar nisso, quanto a gente pode ter depressão, quanto a gente não cuida disso. Só que eu não tinha grana pra fazer. Então eu sou daqueles profissionais jovens negros que entre a necessidade e a escolha, a gente fica com o que dá pra fazer. E eu fui fazer direito na Universidade Federal porque era o que dava para os meus pais pagarem. Minha mãe era professora estadual e meu pai era bombeiro, hoje é bombeiro aposentado. Eu disse, cara, não vou sacrificar nada para fazer psicologia, para realizar meu sonho, vou na faculdade de direito ver qual é que é, e aí depois a gente vê. Era meio que disfarçar, não ia fazer psicologia de jeito nenhum. E no direito eu descobri educação em direitos humanos e educação para combate ao racismo, e eu vi ali a solução de educar educadores para cuidar de crianças nas escolas, para que os mais novos não sofressem o que eu sofri, porque eu também presenciei o meu irmão, que é 8 anos mais novo, chegar em casa e dizer, eu não vou mais à aula, eu não vou mais na escola, porque ninguém brinca comigo, porque a professora não faz nada, porque os meus coleguinhas não me convidam pra festa, porque ninguém quer fazer grupo do meu trabalho, e a coordenação omissa. Eu falei, isso acabou, cara, a gente tem que fazer
fazer alguma coisa diferente. Não, vamos fazer, né? E Vamos você sabe fazer. que você falou da questão da escola? Eu lembro até hoje com extremo desconforto como era horrível as aulas de história no momento de falar do período de escravidão. Primeiro que eles começam a contar a nossa história a partir dali, quando na verdade a nossa história começa no início da civilização mundial. Ou eles contam, começou na África, acabou. Acabou. Europa, vamos pular pra... E segundo que era sempre assim, uma maneira de expor como se nós tivéssemos aceitado a escravidão. E eu digo nós porque eu ainda me sinto extremamente ligada àquelas pessoas africanos que foram escravizados. Como se a gente tivesse aceitado, como se a gente não tivesse lutado, como se a culpa fosse nossa, e aí a única negra da sala, todo mundo da sala olha pra você e é um desconforto horrível. Lembra muito a cena do The White People, quando ele começa a falar sobre escravidão, Primeiro todo capítulo. mundo olha pra Sam. Né? E tem toda a questão de associar a pessoa negra. Então, vamos fazer a peça do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem vai ser o Saci? Quem vai ser o Saci? Quem vai ser Tia Anastácia? Vamos, e aí no Rio Grande do Sul ainda tem uma lenda gaúcha que é do negrinho do pastoreio. Quem vai ser? Que ele é chibatada e depois vira um anjo, blá 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 blá. Então, você acaba sendo levado a esses papéis porque é o filho único em alguns espaços. Eu sempre estudei com bolsa em escola particular e eu tava como a única pessoa naquele espaço representante do meu povo. E não obrigatoriamente você tem que se posicionar. Às vezes você quer ser só assim. Então eu lembro de tudo isso. De ser excluída, de falarem do meu cabelo e que são coisas que eu carrego até hoje. Então é por isso que eu milito. Pra vencer os meus próprios traumas e pra que essa geração que vem hoje, que é do meu irmão que venha depois, não tenha que passar por 10% do que eu passei. Porque eu sei os efeitos que isso tem em mim hoje. Aí passando disso, fui fazer faculdade de Direito. No meio da faculdade, eu tinha essa meta de morar na África, não tinha grana ainda, meus pais continuam sendo classe média, e surgiu uma oportunidade de participar de uma organização não governamental que faz intercâmbio a baixo custo, que chama IESEC. E eles estavam abrindo um escritório em Pelotas e disseram, vamos abrir o escritório, é legal, porque ele interliga jovens de outros países que querem trabalhar no terceiro setor no Brasil, por exemplo, são 30 escritórios, e o movimento contrário. E normalmente já vem envolvido passagem, hospedagem, então é realmente em baixo custo. E eu vi como uma oportunidade de ter vivência com outras pessoas de outros países e realizar o meu sonho. E lá eu descobri uma coisa muito importante. Eu gosto de dinheiro, eu gosto dessa adrenalina de vender. Eu virei gerente de contas deles para grandes empresas. Dinheiro, eu falo, gente, dinheiro é ótimo, compra sapatos. Sim. Eu acho ótimo você falar dessa parte do dinheiro, porque assim, tem uma métrica. Como é que é, aquele verso da música do Racionais? O que a gente vai, inclusive, dando spoiler, né, fazer um podcast ao vivo na próxima sexta-feira, que é Preto e Dinheiro são palavras rivais? Preto e dinheiro são palavras rivais. Não, gente, a gente não pode gostar de dinheiro? Não, eu gosto. Porque dinheiro compra sapato, dinheiro compra viagem, dinheiro compra comida boa, eu gosto de conhecer lugar. E eu descobri. E eu não escondi ninguém, eu gosto de dinheiro. Vendedor tem que gostar de dinheiro. E mudei tudo. Falei, olha, é essa carreira que vai me tirar de Pelotas, eu quero internacionalizar, eu quero conhecer outros lugares. E quando eu era criança, eu sonhava muito em viajar de avião. Queria, de qualquer jeito, queria ter uma profissão que me fizesse viajar de avião. Porque eu fui viajar só aos 20 anos. Eu falo, cuidado com o que você sonha. Cuidado. Que hoje você viaja pra caramba, tá né? pesado. E aí depois que você viaja, você fala, eu não quero mais outra vida, eu só quero essa. Não, eu só quero... Quando você não vê o negócio só da janela do carro, vai e volta. Final da faculdade, então eu já tinha decidido que eu ia pro mundo corporativo, fui realizar meu sonho, fui ser diretora na IESEC em Moçambique. E por isso que tem que ser Moçambique, porque quando você vai pra Moçambique e diz, quero morar na África. Não. Eles falam, você tem que falar o país que você queria morar. Então eu queria morar lá. Você tinha escolhido Moçambique? Eu escolhi Moçambique porque é um país de língua portuguesa, então ia ser muito mais fácil a minha convivência enquanto estrangeira. Tinha um plano na IESEC de expansão muito grande, e eu fui diretora de expansões e desenvolvimento organizacional. Então eu viajava a Moçambique, mapeando lugares para abrir novos escritórios. Fiquei lá por 6 meses, até ter um problema pessoal e voltar pro Brasil. Para mim foi um aprendizado muito grande sobre, ainda assim eu não sei de onde eu vim, porque o continente africano é muito grande. Você tem aquele chamado de resgate, mas não existe uma certeza, a não ser que eu faça o teste de DNA, que é uma coisa que eu quero fazer. Mas eu aprendi muito sobre viver com menos, ser feliz, um ambiente onde quase 100% da população é negra, onde os espaços de poder são ocupados por pessoas negras. Então eu sou muito
muito grata a tudo que eu aprendi em Moçambique e depois eu voltei lá pra de alguma forma devolver e fechar esse ciclo. Agora seguindo na linha do tempo. Voltei pro Brasil e eu brinco que eu tenho mais sorte que juízo. Eu voltei dia 15 de novembro, 12 de novembro por aí. 11 de dezembro eu já estava assinando com a Microsoft para vir para São Paulo. Como representante de vendas especializada em governo, porque aí eu utilizava esse meu background como advogada. Eu acho que a sorte foi deles. Eles não sabiam a aposta que estavam fazendo. Uma coisa de maluco. E aí, o que eu gosto muito da minha história com a Microsoft é que na entrevista eles perguntaram: o que é importante pra você? E eu falei: cara, igualdade de gênero, liderança jovem e igualdade racial. Eles falaram: nossa, que ótimo, a gente assim. Eu falei: os caras tão malucos, os caras tão completamente malucos. Eles não sabem que eu vou aprontar. Nem eu sabia na época. E foi muito bom me sentir acolhida, ser entrevistada, e é o fatídico dia que eu conheci o primeiro executivo negro na minha vida, que é o meu mentor, que foi a pessoa que me entrevistou, que na entrevista, ao invés de perguntar sobre todas as minhas experiências que as pessoas tinham feito antes, ele perguntou: como é ser uma pessoa negra no Brasil? Como é ser uma mulher negra aqui? Ele é americano, num ambiente classe AAA, e ele não via nenhum negro. E eles perguntavam: como? Se nos Estados Unidos é 13%, e eu vejo em todos os lugares, e associações de negros, e tudo mais, de Black MBA, associação de engenheiros, e aqui eles não estão nesses espaços. E muito mais, o que a gente pode fazer para atrair mais profissionais negros e usar a marca da Microsoft, usar o poder da Microsoft para atrair essas pessoas. Então aí, em dia 11 de dezembro de 2013, eu faço festa todo ano, foi que começou essa minha jornada no mercado corporativo e que me deu a oportunidade de inspirar outras pessoas. Que linda! Eu quero falar mais da África. Vamos. É porque a Liz, a primeira vez que ela falou pra mim que ela tinha ido na África, eu sempre lembro da minha emoção, que será, porque eu não fui ainda, quando eu chegar à África. Na minha cabeça, sei lá, vão tocar, vai ter uma galera me esperando, vai tocar uns tambores, o pessoal vai me abraçar, vai me chamar de irmã, sabe? É o chamado, É o né? chamado. É o chamado. Depende pra onde você vai, isso pode acontecer. Isso é nos meus sonhos, mas eu tenho certeza que quando você pisou lá, alguma coisa bateu no seu coração. Bateu. Eu tenho um costume de sempre escolher uma música que tenha a ver cada lugar que eu piso. E aí eu fui na África, já é a terceira. Essa foi a terceira vez. E quando eu pisei lá, eu me lembro exatamente da sensação de quando eu vi as letras do aeroporto de Maputo. Eu nunca tinha viajado pro exterior. No máximo, eu brinco assim, cara, o máximo que eu tinha ido é no Uruguai, que é ali do lado da minha cidade, 1h30 de carro você tá ali. E eu fui pro mundo novo, uma cidade nova, eu só conheci as pessoas pela internet, e eu tava realizando aquele sonho, assim. Então eu me lembro que eu saí no inverno gaúcho, e eu vesti um casaco de lã rosa, e quando eu saí tava aquele calor infernal que Maputo faz, que parece que tá torrando o rosto da gente. Foi em julho, final de julho, e aí, quando eu comecei a sair, o aeroporto é super moderno e tal, quando você sai e começa a ver a África de verdade. E aí quando você vê os chapas, que é onde o pessoal anda, quando você vê as mães vendendo as coisas na rua, que lá vende tudo no tapete no chão, e aí você realiza: cara, eu tô aqui e agora eu vou mergulhar. E os meus pais brincam assim que eu fui com tudo, eu virei cidadã de Maputo, eu tinha sotaque, eu negociava na rua, eu comia comida local, eu andava de transporte público. Eu voltei pro Brasil com sotaque português puxadíssimo, porque eu fui viver essa experiência. E aí quando o brasileiro, quando ele vai, isso, e quando a minha mãe foi me visitar, e da segunda vez que eu voltei, aí eu tive aquela visão de turista, do choque, que você vê o abismo de renda, essa coisa da comida sendo servida na rua, das pessoas extremamente pobres, de não ter saneamento, de não ter elevador, de não ter modernidade, da internet ser lenta. Mas quando eu fui pra morar, eu não senti nada disso. E acho que é o que o brasileiro, e a aproximação que eles têm dos brasileiros, eles veem muito a TV brasileira, eles consomem muito a música brasileira, e eu acho que de alguma forma a gente é meio ingrato, porque a gente não conhece a música do continente africano, a gente não conhece música moçambicana, a gente não conhece música angolana, música cabo-verdiana. Isso eu tenho muito em mim, então eu acompanho ainda todos os canais, todas as playlists, minhas músicas favoritas são de lá, porque isso me conecta, e aí você sente: nossa, eu sou parte disso também. Pra mim foi uma experiência fantástica. Então a gente vai aproveitar e vai disponibilizar uma playlist com as músicas favoritas da Liz. Ótima no nosso Spotify, né? Vamos. Guardem, que terá uma playlist maravilhosa. Quero saber uma coisa que você aprendeu lá no continente africano. Compartilha com a gente. Comer menos carne.
Foi a coisa mais marcante, comer menos carne. Conta isso porque eu parei há 3 anos. Lá eles não comem nada. Eu sou gaúcha, pouco, né? Então, a minha alimentação, por que isso é tão marcante pra mim? Era carne com carne e carne. No café da manhã. No café da manhã. Só que lá é muito caro. Então eles comem muito frango, muito bem temperado, frango à zambesiana, muita salada. E isso foi uma coisa que me marcou. E também, economicamente, toda pessoa em Moçambique tem uma empregada. É tão barato que todo mundo tem. Então a gente tinha uma empregada que fazia tudo na nossa casa. Lavava roupa, cuidava da louça, porque ela ganhava. Na época, o meu salário, a minha ajuda de custo era R$275. Eu tinha uma vida de marajá. Então ela ganhava, sei lá, menos de R$50 e trabalhava da manhã à noite na nossa casa e pagava uma empregada pra ela. Então, não importa da classe, é tão barato, porque não tem carteira assinada, não tem direito trabalhista, não tem tudo isso. E a questão de eletrodomésticos. E eu perdi muito a frescura de comer. Eu também tinha muito isso. Ai, não como isso, não como aquilo. Ai, não gosto de feijão, não gosto de arroz, não gosto de salada. Sempre fui muito chato. E lá é isso que tem. E às vezes você comia o pão que vende na rua ou tem nas padarias. E aí, o pão tava crocante, você não sabia se era areia ou se era pão. Ou tomar água, ou era engarrafada, às vezes a água da torneira, você não sabe o estado que tá a caixa d'água. Eu falei, cara, não é isso que vai me derrubar, eu vou viver essa experiência por inteiro. E eu vivi ela mesma. Acho que tem uma questão, pra quem é feminista, muito grande de machismo, de assédio na rua. Então você anda na rua é todo o tempo. Ei, quero ser WhatsApp. Ei, mãe, quero ser sua namorada. Todo o tempo. E isso, da segunda vez que eu voltei, me incomodou muito. Na primeira já não me incomodava muito. Além de incomodar, você sente que era algo que chegava a ser perigoso? Eu pergunto isso porque eu conheci uma pessoa que viveu em Angola, e ela disse que era arriscado para as mulheres andarem na rua sozinha, que podia ocorrer casos de estupro. Não sei se chega nesse nível. Eu acho que tá no mesmo nível que o Brasil. Tá. É muito mais uma questão cultural deles te assediarem. Das pessoas que eu conheço, eu não vi nenhum caso no tempo que eu tive lá, nas 2 vezes que eu tive. Mas é mais do incomodar. É como se você estivesse passando na frente de uma obra 24 horas por dia. Principalmente se é uma mulher sozinha. Mas tem toda a questão também de cultura do lobolo, que é uma coisa de dote, que a mulher, ela é submissa ao marido. Então, como uma mulher brasileira, as minhas amigas ficavam muito impressionadas com a relação que eu tenho com a minha mãe, que é de amizade, com essa coisa de, cara, comprei a cerveja no posto, eu vou abrir ela e vou beber, a cerveja é minha, eu tô afim de beber. Você vai ficar tipo, nossa, não, nenhum homem vai querer. Ou eu tinha 23 quando eu fui, todo mundo perguntava, você tem um noivo, um namorado, um marido, alguém te esperando no Brasil? Eu falei, não, gente, eu quero ser CEO, presidente de empresa, entendeu? Eu quero ser rica, sozinha. Se eu casar é consequência. Se eu casar é porque deu. Mas eles não entendiam isso. E não entendem. Então hoje todas as minhas amigas estão casadas. O marido que é o provedor da casa. Tem essa relação que elas se sentem livres dentro dessa cultura. Então não é uma coisa que você vai e diga, não, amiga, no Brasil é tudo diferente. Cara, mas elas estão acostumadas com isso e ficam felizes daquele jeito. Sim. E eu aprendi a respeitar essa escolha. Escolhas, né? Nós mulheres podemos estar onde a gente quiser estar, né? Eu sempre acho que tem que ser uma escolha. Você quer ser mãe, você quer casar, você quer estar naquele lugar, tem que ser uma escolha. Se for obrigada, eu já não gosto mais. É mais ou menos parecido como na geração das nossas avós, ainda que tinha aquele pensamento de servir o marido, de estar ali à disposição dos filhos, da família, só que isso permaneceu em Moçambique até a geração atual. Tem um pouco mais de independência, então elas trabalham em grandes empresas, mas tem um caso da última vez que eu fui, me surpreendeu, foi a pessoa que foi nos receber. Ela saiu correndo no horário do almoço, porque ela disse, minha empregada faltou, eu tenho que arranjar almoço pro meu marido. Eu falei, se fosse na minha casa... Vai morrer de fome. Pede iFood, pede qualquer coisa, filho. Eu não vou voltar pra casa pra... Mas ela saiu num desespero, assim. E providencia comida pra mim, que quando eu chegar eu quero quente. Eu tenho um marido cozinheiro, então eu sou uma pessoa sortuda. Deus olhou pra mim, assim. Me surpreendeu. Aí falando de experiências de viagem, eu gosto muito de viajar. A minha lua de mel eu passei na Jamaica. Uau! E foi muito... Eu e a Cris, a gente não gosta de viajar, Liz. Não, imagina. Não, a Cris viaja mais que eu. Ela me dá dicas. Ela maravilhosa. Quer ir pra Joanesburgo, mas não vai, no final do ano não vai dar. Esse ano não vai dar. Não vai dar. E eu fui fazer um trabalho na Jamaica, a Unesco me convidou e a gente resolveu juntar com a nossa lua de mel e fizemos uma road trip de 15 dias, andando de carro na Jamaica e tendo uma experiência local. E foi também isso, a surpresa de ter uma população 90% negra. As pessoas são lindas, gente. Lindas por dentro e por fora. Elas são muito disponíveis e
são... Todo mundo é bonito. É muito difícil na Jamaica. Jamaica, não. Não, os Jamaica. Gente, homens e mulheres, eles são maravilhosos. Mas outro abismo social que eu notei em Moçambique, notei lá, as pessoas negras são a maioria da população, mas não ocupam espaços de poder. Como no Brasil. Como no Brasil. Eles estão em alguns cargos políticos, mas nas grandes empresas eles não estão. Na liderança de grandes universidades eles não estão. E a discussão que a gente teve lá foi a mesma. Como alavancar profissionais negros para estarem em multinacionais, para serem talentos exportados. Porque às vezes eles vão muito para os Estados Unidos e não retornam para a ilha para fazer a ilha crescer. Então tem um pouco de resquício de guerra civil, de oposição política que teve lá ainda nos tempos de Bob Marley, mas não tem... Os talentos não estão nas grandes empresas. E isso me deixou muito surpresa. E aí o país fica jogado às traças, não tem um desenvolvimento não. Que precisa ter. E o turismo também diminuindo. É muito turismo de cruzeiro, as pessoas vão e fica naquele cinturão. Pessoas brancas já sabem que estão nos cruzeiros, pessoas negras estão servindo naqueles lugares e a gente vai vivendo desse jeito e tentando, muito baseado no esporte, baseado na música, exportar essas pessoas para a América, para os Estados Unidos ou para a Europa para que tenha um futuro. A gente mantém um ciclo vicioso, né? Que é esse ciclo que a gente tem aqui também no Brasil. E que é muito confortável para uma maioria da população branca de ver o negro servindo e para ele aquele lugar é um lugar bem confortável. Ele tá na zona de conforto dele, tô sendo servido e tá tudo bem, tá tudo ótimo, porque o nosso país não é violento racialmente. Não é para ele, né? Porque na verdade tem um monte de negros morrendo aí diariamente. Mas fica num conforto. E essa relação fica meio parecida. Então, Jamaica, Moçambique e Brasil. E aí, falando do Brasil, dessa questão de conforto, o que eu tenho visto com as pessoas é que ninguém, nesses ambientes de privilégio, trouxe as questões. Ninguém que falasse de igual para igual. Porque quando é uma pessoa da base da pirâmide falando para ele, racismo mata, meu filho tá morrendo, ele fica, que pena. Mas é que você tá na base. Eu não entendo. Ou não ouve, porque essa pessoa às vezes é invisível. Quando a gente ascende e se torna classe A, classe B e fala de igual para igual, eu tô no mesmo ambiente que você. Saiu uma propaganda ridícula. Por que que isso me dói? Por que que isso me machuca? Por que que a sua posição, ela tá de acordo com uma sociedade racista? Por que que você educar o seu filho pra achar todo mundo igual não é suficiente? Parece que acende uma luz. Então, eu tive uma experiência eu tive na Globo na semana passada e uma das mães que participava do programa, ela começou a chorar, porque ela se ligou que não era suficiente ela educar o filho dela pra não ser racista, pra pensar em todo mundo igual. Ela tinha que entender o racismo e explicar o quanto isso doía em pessoas negras. Eu fico pensando, gente, ela tinha 40 e poucos anos e só naquele dia ela se ligou disso. Só naquele dia. Sim, é a maioria, né? Eu percebo assim que a gente, e eu digo assim, a nossa bolha mesmo, assim, os pretos que já conseguiram uma certa ascensão, a gente busca informação sobre isso, lê sobre racismo, sobre as nossas questões, assiste filmes, mas os não brancos não se aprofundam tanto no tema. Então, eu acho que eu não me surpreendo com isso não, Liz, porque eles não têm noção de quanto a dor é maior. Porque não dói. Quando eu chego pra alguns dos meus colegas e digo, você notou que eu sou a única pessoa negra aqui? E aí eles, tipo, cara, nunca, porque não pra mim é todo mundo tão igual. E aí vem da segunda. Você imagina que isso me dói? Que eu olho pro lado e não vejo ninguém igual, que ninguém me compreenda. Aí parece que dá aquele estalo assim, racismo existe! Caraca, nossa, eu nunca tinha pensado nisso antes. Aí você vem com os números e você fala, você tem noção que só 0,7%, 0,4% das mulheres negras ocupam cargos de liderança no mundo corporativo? Você acha que isso é porque a gente não se qualifica, porque a gente não quer, ou porque as oportunidades não são dadas pra nós? E aí vem da convocação. Eu preciso da sua ajuda, e ajuda é diferente de protagonismo, pra mudar esse cenário. Porque a gente tem que ensinar as pessoas não negras que ele não tem que tomar o protagonismo e se tornar a princesa Isabel da minha vida. Não é ele, tenho os meus amigos negros no ambiente... Aqui, tem até o meu negrinho de estimação. Não. Porque eles adoram. Não, eu não sou o seu amigo negro, mas eu preciso que você use do seu privilégio, do seu cargo de poder pra trazer essa discussão, pra levar a Cris, pra levar a Renata, pra falar verdades não tão legais dentro daquele ambiente, como a sua propaganda é racista, as pessoas negras são invisíveis, você
Você não contrata mulheres negras para esse ambiente e a gente precisa mudar isso agora. E você tem que se sentir desconfortável também, porque esse desconforto a gente sentiu sempre. Eu falei isso hoje. Hoje eu fazer uma fala na Bayer e eu falei assim, tá gostoso nesse lugar que vocês estão sentados, só que não era pra tá. Era pra vocês estarem sofrendo, porque a população negra tá morrendo. As mulheres não conseguem entrar, eu tô vendo um monte de mulher negra aqui nessa empresa, e olha que a Bayer é uma empresa que é exemplo apostando, né? Igualdade racial. Em igualdade racial, em diversidade, porque o Theo avançou aí quando o CEO da Bayer, ele foi levar essa... O branco mais negro que a gente conhece. O branco mais negro que a gente conhece, e o Theo teve um papel extremamente importante para que as empresas começassem a olhar, porque a gente sabe que é o que você já falou, quando a gente tá falando eles não estão nem aí, quando vem um branco de poder e entende o que a gente tá falando e fala o que eles estão falando é real, a gente precisa ouvir, aí eles mudam. Mas mesmo assim eu falei assim, eu não tô vendo mulheres negras líderes aqui. Até tem, mas assim, tipo, mulheres negras líderes. Média liderança. De média liderança. E não, cadê o outro escalão? Dedos de uma mão, né? Cara, mas é o que me incomoda. Vou dizer pra vocês assim, Lizzy, por que você desengajou da rede e focou em mulheres negras? Porque eu entendo que existe um movimento pra profissionais negros, mas ele acaba favorecendo também homens negros, porque eles ingressaram no mercado primeiro. E o segundo, eu vejo um movimento muito grande pra jovem aprendiz e trainees, o que eu acho super legal. Mas e quem tá lá dentro? E quem é mais sênior? E que tem quase 50 anos e não tá no mercado? Então a gente acaba mascarando, porque existe um número maior de jovens negros com a política de ações afirmativas que deu um boom em jovens universitários e jovens recém-formados e estudantes, que a gente consegue ter uma massa maior pra levar pras empresas. Mas e eu? E a Cris? E a Rê? E a Camila, que é minha amiga? E a Núbia? Como que a gente vai subir? Porque a gente quer ser Rachel Maia, eu não quero menos que isso. Ah, sim, com certeza, bem. E Rachel Maia, como que a gente vai levar ela para os conselhos das empresas? Então, a minha meta pessoal agora é pensar nesse nicho, é pensar na formação de liderança sêniors, porque eu quero sentar na cadeira da presidência, eu quero sentar na cadeira da diretoria, e a gente precisa de um plano de desenvolvimento muito complexo para fazer isso. Não é fácil para quem não conhece os códigos do mundo corporativo subsistir lá e crescer lá. Eu poderia ficar satisfeita com o meu cargo de executiva, mas eu não quero. E eu preciso de sponsorship, eu preciso de um líder que compre meu passe, talvez eu precise de uma experiência internacional, eu preciso melhorar o meu inglês, eu preciso falar espanhol, eu preciso um monte de coisa. E eu vou precisar de ajuda. E aí que os não negros entram, porque eles são a grande maioria naquele espaço. Liz, eu acho fantástico. Você é uma mulher que sabe o que você quer e você não tem medo de dizer o que você quer. Às vezes eu tenho. Mas você diz no seu comportamento. Você sabe que a primeira vez que eu te apresentei, você conhece a Lisiane? Vai ser a próxima CEO negra brasileira. Você nunca tinha dito ainda que você queria estar nesse lugar, mas eu já tinha lido isso em você, na maneira como você se comporta, o que você faz. Né? Hoje você se posiciona mais. Isso é fantástico, porque tem uma coisa que tá muito intrínseca à nossa imagem, que quando a gente diz, mostra o que a gente quer, pra que a gente veio, nós negros, a gente é metido, né, a gente, se acha o máximo. Não, a gente pode dizer que a gente gosta de dinheiro, a gente pode dizer que a gente quer ser CEO, que a gente quer sentar na cadeira da presidência e a gente quer mostrar o nosso talento, porque não é sentar simplesmente pra embelezar a sala com a nossa melanina maravilhosa, é sentar pra mostrar as qualidades, as competências, as habilidades que a gente foi construindo ao longo de anos pra chegar ali. Eles tendem a pegar um preto como porta-voz de todos, como se existisse um branco também como porta-voz de todos eles, e não é, somos diversos. Somos. E aí, o que você tava falando, a gente tava tendo uma conversa ontem, acho que foi, né? E tava com algumas amigas e eu falei, eu quero ter white people problems. Eu quero me preocupar, entendeu? Porque eu tava falando, com a cor da maquiagem. Meu voo é 6 horas da manhã. Ai, nossa, a alta do dólar. Eu quero ter esse tipo de problema. Entendeu? Eu quero estar preocupada com que horário meu motorista vai sair, com a reserva do meu hotel, onde é que eu vou passar as minhas férias, eu quero ter esse tipo de problema. Falei, porque é muito chato. Quando saiu a lista do Top Voices, pra mim foi a prova que é muito chato militar todo o tempo, porque aquilo me doeu muito. Desgasta. Desgasta, dói. E aí, fazendo já um ponto, eu não posso sair na lista do Top Voices, tá? Eu me incomodei porque eu me incomodei mesmo. Fala pro pessoal que tá ouvindo que não sabe o que é a lista do Top Voices. Segue lá no LinkedIn. O LinkedIn é um pouco
uma rede social profissional, que ela é de uma empresa afiliada na Microsoft, e essa é a razão por que eu não posso sair da lista. E é o segundo ano que no Brasil eles fazem uma lista das pessoas mais influentes ou que têm maior engajamento nas redes. E são separadas em duas listas. A lista de top voices, que são pessoas jurídicas, indivíduos que têm influência, e a lista de influenciadores, que são CEOs, diretores ou grandes personalidades econômicas. Isso dá um total de 20 pessoas. É o segundo ano que existe essa lista. Ela saiu fatidicamente no 20 de novembro e, para minha surpresa, não tinha uma pessoa negra. E aí, saiu dia 21. Dia 20 foi o dia que eu apareci na televisão, falando de consciência negra. E no dia que saiu a lista, eu sou uma pessoa que o meu conhecimento me mostra que primeiro eu tenho um ataque de raiva, uma crise de raiva. Aí eu estabilizo o trabalho e depois eu começo a chorar. E eu tive meu ataque de raiva quando saiu de manhã. Fiquei furiosa, como que não tem uma pessoa negra? Tinha algumas pessoas que eu conheço que são super influentes no mercado corporativo, que eu disse que eu podia apostar dinheiro, principalmente a Nina Silva, que é muito minha amiga. Eu falei, cara, vou apostar dinheiro que a Nina vai sair, e não saiu. E quando eu cheguei em casa à noite, meu marido abriu a porta e eu chorava rios, mas chorava de soluçar. E ele, meu Deus, o que aconteceu? Eu falei, essa lista não sai ninguém, eu trabalho, eu apareço na reportagem e a gente não tá em lugar nenhum, não adianta, eu tô sendo explorado. Então, cara, eu fiquei pensando assim, qual é a mudança que a gente precisa fazer no mercado corporativo para as pessoas entenderem o quanto nos dói ser invisível, o quanto dói a gente ser o único naquele lugar e essa jornada que a gente tem que seguir tanto, sabe? Não é esse problema que eu quero ter. Não é essa dor de chegar soluçando em casa por causa de uma lista que eu não tenho influência nenhuma e que eu vou ter que esperar até o ano que vem. Eu quero ter um problema com isso. Ai, qual é o hotel 5 estrelas que eu vou ficar? Tirar foto na praia no Egito, entendeu? Mostrar meu biquíni novo, ficar preocupando se eu tenho insolação, quais são os investimentos que eu vou fazer, se eu vou investir no Bradesco ou se eu não vou. É esse tipo de problema que eu quero ter. Mas não, eu sou militante 24 horas por dia. Então, quando eu olho uma revista, eu vou ver, tem uma pessoa negra lá. Quando eu olho a televisão, eu vou ver, olha, a Cris é minha amiga, ela tá lá. Quando eu olho o jornal, a gente acaba sendo militante 24 horas por dia. A gente não separa. E ainda mais, você sabe que a Sônia Guimarães, a química, a professora do ICA, a Soninha, que a gente ama, a Sônia de paixão. A Sônia, outro dia, foi no meu encontro lá de mulheres negras. Outro dia não, no primeiro ela falou, aguentem, vocês são as primeiras, vocês têm que aguentar, porque é vocês que estão abrindo a porta. Eu lembrei, foi essa que você falou que queria ser amiga também, não foi? Não, a Sônia eu quero, gente, na verdade Sônia, eu vou deitar no chão e ela caminha em cima. A Sônia, eu não lembro em que situação que eu vi a Sônia. Eu vi a Sônia quando ela falou com todas as letras que os colegas dela são racistas. Eu falei, meu Deus, que coragem. Ela foi um painel, alguma coisa, e eu fui falar pra ela, eu quero muito ser sua amiga, porque primeiro que você é maravilhosa, e segundo que eu quero contar pra todo mundo que eu tenho uma professora que é uma amiga que é cientista. Que é professora do ICA. E aí a gente ficou super amiga. Eu vou nos aniversários da mãe dela, amiga mesmo. Amiga mesmo. Ela vai lá no restaurante. Fora que ela é incrível. E é uma mulher, é mais uma dessas que a gente stalkeia e segue, e que tá abrindo a porta há muitos anos. A Sônia já tem aí seus 60 anos, então ela vem aí há décadas abrindo a porta pra que a gente entre. Pra que a gente possa mostrar. Mas é essa coisa, isso cansa a gente o tempo inteiro ser ativista e o tempo inteiro nós sermos questionadas com relação às nossas capacidades. Eu tô cansada de o tempo inteiro ser questionada. Você tem um restaurante mesmo? Poxa. Você é empreendedora mesmo? Você é empreendedora mesmo? Nossa, na Paulista? Nossa, né? É bem isso. Surpresa. Ou você trabalha na Microsoft mesmo, mas você é funcionária mesmo? Ou você é terceirizada. Nada contra, mas por que ninguém questiona os meus colegas sobre isso? E a Cris trouxe um ponto importante. Eu gosto muito de falar, todas as vezes, que não foi a gente que iniciou essa caminhada de pessoas no mundo corporativo. Isso vem há décadas, pessoas que vêm sofrendo muito mais, que abriram a porta, que escutaram piadas racistas. Então, eu reverencio muito as pessoas que vêm antes da gente. Acho que a gente tem que respeitar muito a ancestralidade, a história. Eu venho de uma família de professores que vem desbravando. Meu avô não sabia escrever mais que o nome, minha avó tem um ensino básico, minha avó materna foi a primeira a ir para a universidade, meu avô não passou do ensino fundamental. Foram essas pessoas que pavimentaram o caminho para eu estar hoje. Eu acho muito ingrato dizer, Lisiane operou um milagre, fundou um coletivo de profissionais negros. Não, amigo. Essa história começou nos clubes sociais negros, começaram na revolta dos
nos escravos, começaram nos quilombos, e foram essas pessoas que construíram pra gente estar hoje num mundo ainda desigual. Tem gente que acha que parece que inventou o milagre da diversidade no mundo corporativo. Ei, não. Quando a gente acha que tá muito difícil, né? Sempre quando eu acho que tá assim, impossível, eu penso, não, pra eles foi muito pior. Então eu me sinto até, eu não posso reclamar. Tô sendo injusta. Pra eles foi muito mais difícil, eles que abriram as portas pra nós. Meninas, eu queria só voltar a um ponto que eu acho importante nessa sua fala, Alice, que você fala dos jovens aprendizes, que hoje a abertura é especialmente pra eles, pros estagiários, pra esse nível júnior, né? E que a gente precisa começar a pensar agora pro nível sênior, como que a gente pode chegar nos cargos de liderança. Existe uma pesquisa feita pelo Perseu Abramo, pro Partido dos Trabalhadores especificamente, ela foi feita pro PT antes das eleições, para entender as percepções na periferia de São Paulo. Ela é incrível essa pesquisa, a gente joga no Google que vocês vão achar ela completa. Também não. E ela fala muito assim, que a gente conseguiu dar alguns passos, como por exemplo, ser o primeiro negro a se formar na família. Então a gente tem muitos jovens, né, a primeira geração da minha família, que conseguiram entrar na faculdade, ou por ProUni, ou por outros meios, mas a gente não conseguiu a mobilidade social de fato. Então a gente ainda continua em cargos de operação, e a gente não conseguiu ir para a estratégia. E a gente não tem, assim, de acordo com essa pesquisa, grandes expectativas para isso. Porque a gente então a gente não tá conseguindo brigar de igual, sabe? A gente precisa falar de dinheiro, a gente precisa falar de estratégia, de planejamento das pessoas, de carreira. E então procurem essa pesquisa, gente, é bem importante. Quem fez foi a Fundação Perseu Abramo, e eu acho que é uma chave pra gente começar a diagnosticar e poder entender outros caminhos pra gente poder chegar nesses cargos sêniores. Eu acho que a gente não é educado pra ser ambicioso, e conecta muito com o que a Cris falou. Quando você é ambicioso, quando você é uma preta que diz eu quero vencer, eu vou vencer sozinha, e é isso aí, a minha mãe me ajuda, meu pai me ajuda, tudo bem. As pessoas dizem, nossa, que nega metida. Nossa, essa nega arrogante pra caramba. Arrogante. Eu tive a sorte, que eu não fui a primeira a me formar. Eu tenho uma mãe que é PhD. Uau! É chique, a mãe bem. Não, pior que eu vou te contar um segredo. A mãe da Lisiane é muito mais interessante que ela. Ai, Lisa, a gente pode trazer ela aqui? Por favor. Gente, eu falo assim, se vocês acham que eu sou legal, é que vocês não conhecem a minha mãe. Aí fazendo, por que vocês têm que estar o que é a minha mãe? Ela vai ficar muito feliz. A minha mãe é arquiteta, ela tem pós-graduação, mestrado, especialização em mestrado em Química, doutorado em Engenharia Civil e pós-doutorado em Patrimônio Material. Qual que é o Instagram dela? É Rosemar Lemos. Vamos seguir eu já agora, conversei gente. com ela. A Cris já adicionou minha mãe. Hoje ela é chefe A Cris não perde tempo. Não, ela adicionou minha mãe e só avisou depois, né? A minha mãe é chefe do Núcleo de Ações Afirmativas na Universidade Federal de Pelotas, então responsável pela implementação da política de cotas. Então, eu ter uma referência dentro de casa, uma mãe que criou 2 filhos fazendo mestrado, fazendo doutorado, foi fazer intercâmbio, teve que me deixar no Brasil, que se sacrificou muito, ter um pai trabalhador, que perdeu o pai muito cedo, isso me deu essa sede, essa gana, e eles sempre disseram, a gente tá te criando pro mundo. Seja ambiciosa, seja poderosa, e mais do que isso, peça ajuda. Acho que aprender a pedir ajuda e contar com os meus mentores, porque a gente também, como pessoa negra, a gente é educado a desbravar, assim. Eu sou muito, pra quem é de religião de matriz africana, eu sou filha de Yansan, obviamente, eu sou do agito, do negócio. Tem cara. E a gente é acostumado a desbravar, a sacudir, às vezes a fazer sozinho. Eu acho que a minha vida mudou muito quando eu aprendi a pedir ajuda e entender que algumas coisas eu não fazia sozinha. Então, eu vejo muito a importância de pensar financeiramente, então fazer um workshop, como a gente tá falando, pensar em grana, pensar em investimento, guardar um pedaço do seu salário. O primeiro conselho que o meu chefe me deu foi, guarde 20% do seu salário, como se você ganhasse 20% a menos. Vai guardando isso e garante sua aposentadoria. Vai investindo. Então, pensar em grana, pensar em saúde mental. Eu faço terapia pra entender esse mundo maluco que eu me ensino, a chorar, falar mal da minha mãe, falar mal do meu pai, falar mal do meu marido, falar mal do meu irmão, falar mal de mim mesma, falar mal do meu chefe. Às vezes falar de quanto o céu é azul, das plantas, e ela me dar exercícios de desenhar a planta pra pensar na minha ansiedade, que obviamente eu não faço. E autoconhecimento, né? A gente não se conhece. A gente não se conhece, a gente só tá acostumado. A mulher negra, ela é ensinada a sobreviver, não a viver. A gente vai levando um dia atrás do outro e vai pagando as contas e tomando porrada, e a gente chora, levanta, mas a gente não vive. Falei, e aí vem dos meus white people problems. Eu quero me preocupar com correr, com tomar chá, com ter autoconhecimento, com fazer terapia. E a galera fala, nossa, mas você é maluco. Cara, eu tenho, senão eu não vou aguentar. Porque a gente lida com muita gente, com problemas novos, com a questão de se provar.
Mas esse estalo deu pra mim quando eu fui parar no hospital achando que eu ia morrer. O que aconteceu, Liz? Eu acordei um dia de manhã com uma dor de cabeça muito grande. A dor me acordou. E aí, nessa coisa de ser independente, eu corri o meu marido. Falei, não era meu marido na época. Falei, vai trabalhar mais cedo. Vai, pode ir, chega mais cedo no trabalho. Não conseguia nem falar. Eu entrei no táxi. E foi bem na época do acidente da Angélica e do Luciano Huck. E eu falei, olha, a Angélica e o Luciano Huck vão pro Einstein, o Pelé vai pro Einstein, eu também vou morrer no Einstein. Se é pra morrer, eu vou morrer lá. Ela ainda chegou a pensar nisso. Gente, eu tenho que pensar nisso. Eu quero morrer no Einstein, entendeu? Eu não quero morrer aqui perto, no hospital. Não, eu quero morrer lá. Aí entrei no táxi, falei pro cara me deixar lá. A moça perguntou de 0 a 10 qual sua dor, é 11. E eles me colocaram na triagem pra AVC. Eles acharam que e eu só enxerguei assim aquilo. A área com suspeita de AVC. Tinha eu, uma velhinha do lado. Eu fiquei 4 dias internada, à base de corticoide. Eu descobri que era enxaqueca causada por estresse. Uau. E ali eu comecei a repensar a minha vida, essa coisa de trabalhar de 9 a 9, de não me divertir, de não ver os meus amigos, de não ver minha família e de não cuidar da minha saúde mental. Eu queria só ser uma executiva de sucesso. Então, por isso que eu defendo muito a gente cuidar dos nossos círculos de amigo, cuidar da nossa família. O meu valor mais importante é a família. E nós, como pessoas desbravadoras, como gente que mete o pé na porta, a gente sempre tá pensando, tem que fazer evento, tem que dar exemplo, tem que fazer tal coisa. Dá um jeitinho na agenda, faz tudo, né? Não, é muito difícil você dizer não, mas é um aprendizado. Faz o exercício, diz não, mas indica outra pessoa. Não, fulano pode ir no meu lugar, aumenta o seu círculo, mas ter autocuidado. Então hoje eu tenho alguns inegociáveis e eu acho muito importante falar. Então, domingo é o dia de ficar com a minha família. Se eu tiver um compromisso que eu tenho aqui pro Rio Grande do Sul, cuidar dos meus, azar. Eu vou largar tudo dentro da Microsoft, vou comprar uma passagem e vou lá, como já fiz algumas vezes. Então, ver o que é realmente importante pra gente. Sim. E pedir ajuda. Eu sei que nem todo mundo tem acesso, mas tem algumas prioridades. Eu faço coaching profissional, eu faço estudo sobre assessoria financeira, porque eu tô numa fase que eu consigo fazer isso, mas a gente tem iniciativas como o podcast que vocês vão fazer, tem o No Front, que tá pensando agora em educação financeira, tem outros coaches, por exemplo, que é a Jandaraci Araújo, que eu sigo, que publica vídeo no YouTube falando de educação financeira para jovens. Tem uma porção de coisas que a gente tem que pensar. Principalmente no mundo corporativo, é um mundo novo que a gente tá desbravando. Eu já cheguei à conclusão que sozinha, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu não vou chegar onde eu quero chegar. Então eu tenho que ter um plano estruturado, quem vai me ajudar e quando eu quero chegar lá. Que línguas que eu vou ter que aprender, se vai ser no aplicativo, se vai ser outra coisa, pra onde que eu vou viajar. Quer viajar? Cara, junta dinheiro 2 anos. Tem a Go Diaspora, que é uma agência de turismo de negros que fica em Salvador. E aí vocês veem a presença, né? Eu sempre penso em uma pessoa negra, porque eu acredito muito no poder do Black Money. Então as minhas escolhas são sempre essas. Também, nós também. Sim. A minha coach é negra, a minha personal financeira é negra, o meu personal é negro, porque a gente tem que fazer isso girar. E aí, entrando em outro assunto, as pessoas brancas não entendem por que eu só compro de pessoas negras. Eu falo, gente, porque eu tô rodeada de pessoas brancas o tempo inteiro. Se eu não apoiar essas pessoas a subirem com o dinheiro que eu tenho na condição que eu tô, ninguém vai subir junto comigo. E aí eu perpetuo a sociedade. E é fazer o famoso networking, né? Que eu vejo que os brancos conseguem fazer isso muito bem e a gente acho que tá despertando um pouco melhor pra isso, pra começar a formar realmente essa rede, né? Forte. E eles têm isso, então eles indicam, na empresa do meu pai, deixa eu ver, quem que tá precisando? Chama um amigo aqui, indica ali. A gente não tem. Hoje eu consigo olhar pra trás e ver que eu perdi, de repente, grandes oportunidades, mas aí voltando, por exemplo, pros espaços de faculdade, por exemplo. Eu me fechei muito, eu não conseguia me sentir à vontade pra ter amizade com pessoas que não eram parecidas comigo. Então eu me isolava, me sentia super mal, mas eu vejo que talvez se eu tivesse conseguido fazer essa rede, essas pessoas poderiam me ajudar de alguma forma. A Núbia fala isso num podcast, também num Publicitários Negros, no perfil dela, né? E eu acho que é isso, a gente precisa fortalecer isso. E a gente precisa fortalecer dos dois lados. Eu acho que a gente nunca teve num momento tão propício pra isso. A gente não pode cair na armadilha de ter só amigos negros, senão você começa a formar guetos e não levanta. Eu acho que a gente tem que ter coletivos de negros, a gente tem que ter redes, a gente tem que ter publicitários negros, a gente tem que ter rede de mulheres negras, mas o que vai nos fazer subir e alavancar é a conexão entre esses dois grupos. Que em um momento você vai precisar. Um dos projetos que eu faço via Grupo Mulheres do Brasil é um projeto que chama Aceleradora de Carreiras, que a gente pega um grupo de 27 mulheres, faz uma imersão num workshop de 2 dias, falando de finanças, de carreira, de autoconhecimento, de dress code, dessas coisas que são superficiais e outras mais profundas,
para que elas atinjam cargos de liderança no mercado corporativo. E o final desse programa é uma palestra com diretoras mulheres negras e mulheres brancas, para ter essa referência, e um programa de mentoria majoritariamente com profissionais brancos, porque a gente pega diretores e VPs de grandes empresas, para que eles sejam os sponsors dessas mulheres nesse projeto. Então Legal. É esse networking, é um cara. O meu mentor hoje, propositadamente, é um cara branco. Porque é simples, gente, eu sou 0,4% da estatística. Eu tenho que escolher a pessoa mais privilegiada para ser o meu para ser o meu mentor, para dizer, Lizzy, e às vezes até algumas coisas ele fez, cara, aposta, vai lá, se candidata, tenta, fala com fulano, fala com ciclano, eu te apresento. Uma coisa que eu acho que a galera negra tem que pensar, e às vezes eu sou até chamada, você tem síndrome de Pai João, de neguinho da Casa Grande, todas essas coisas, porque eu faço muita conexão com as pessoas brancas. Mas pra mim é muito simples, se eles estão nos espaços de poder, eles têm que me enxergar como aliado, não como inimigo. Eu não quero tomar o lugar de ninguém, eu quero criar novos espaços e a partir desses espaços, da minha posição de poder, trazer mais pessoas. E aí o mercado cresce e eu cresço junto. Mas não dá pra fazer separado. Porque é fundamental, porque eu acho que eu, você e a Renata somos 3 exemplos de um elo de correntes. Existem correntes, tem a corrente negra, a corrente branca, nós somos as pessoas que fazem a ligação. A gente circula muito bem entre o coletivo negro e entre os espaços brancos. Sim. Nós temos sim que levar o que o nosso povo negro precisa para os espaços brancos e trazer o que eles têm para nos dar, para compartilhar. É aquele básico do cheguei, abri a porta e eu não venho sozinha. Nunca. A gente precisa estar, porque o poder está na mão deles. Não adianta a gente dizer que a gente não precisa deles. Não, eu preciso de vocês pra gente mudar essa situação e pra gente poder conseguir transformar meu sonho numa realidade, que é colocar mais negros nesse espaço de poder. E eu posso ir um pouco além, homens me desculpem, mas eu vejo isso muito mais forte nas mulheres negras, porque por mais que a gente já esteja numa situação melhor, eu percebo em nós, aqui na nossa bolha, que as mulheres negras ainda se importam com a base realmente. Agora, muitos homens do movimento negro falam isso da boca pra fora. E aí a gente vai ver que na prática estão pensando só no grupo seleto deles, é uma coisa bem egoísta, bem individual, pra ele individualmente crescer. Eu acho que eu precisava falar isso aqui, porque eu conheço alguns. A gente só não vai citar nome porque é indelicado. Não vou me expor, não, gente, processo judicial, olha o processo. Mas eu precisava exaltar as mulheres negras aqui, porque eu percebo que a gente realmente se preocupa, se importa com a base. The future is black female. E desde o tempo da escravidão, são as mulheres negras que fazem esses elos, são elas que movimentam as revoltas, elas que faziam as comunicações vendendo doce na rua, elas que ligavam quilombos, elas que protegiam as pessoas, sustentavam as famílias. A gente vem com as mulheres e agora a gente tá reconhecendo esse poder feminino do ela. E o que a Cris falou dos elos, eu gosto muito de funk, né? E me lembra muito MC Carol, que ela toca na pista, toca na favela. Toca na favela, E eu sou assim, cara, eu toco na pista, eu toco na favela. Se você me mandar lá carregar caixa, quando eu vou no jogo do Brasil de Pelotas, eu viro o bicho, eu grudo na grade, porque é assim. Mas aí se eu tenho que usar o meu salto 15 aqui, ficar usando minha maquiagem maravilhosa e falar em inglês, tudo bem. Eu acho que o que me faz feliz é circular nesses dois mundos, é transitar com tranquilidade. Em alguns espaços eu me incomodo. Então, um episódio que me incomodou, eu fui num seminário sobre diversidade em tecnologia e só tinham mulheres brancas. E aí eu tive que levantar minha mãozinha, minha chefe tava lá, diga-se de passagem, falei, olha, vocês não viram que a gente tá falando de diversidade em tecnologia, de gênero, e só tem eu de mulher negra aqui, e não tem nenhuma mulher trans, não tem uma mulher cadeirante, não tem nada? A gente tá falando de um universo de privilégio dentro desse feminismo? Então a porção são as mulheres que vão movimentar essa base, eu tenho cada vez mais certeza disso, e aí como dica de leitura pra falar de poder feminino e de mudança, gente, leiam o livro da Michelle Obama, por favor. Eu comprei! Você já leu? Eu comprei em pré-venda, porque eu sou maluca, eu descobri depois que tava em português que ia deixar muito mais fácil a minha vida, mas é muito engraçado que fala disso, né? Quando ela casa com um político, ela deixa de ser Michelle Robinson, que é uma pessoa que estudou em 2 universidades de Ivy League, que tinha sido diretora, que era uma grande líder, pra ser só esposa de alguém. E a tendência de nos colocar enquanto mulheres que a gente é só esposa de alguém. Isso se liga muito com a minha escolha de, mesmo casada, eu continuo sendo Lisiane Lemos. Porque eu falei pro meu marido, eu era Lisiane Lemos quando eu te conheci, e eu vou seguir sendo Lisiane Lemos. E eu troquei de sobrenome oficialmente, eu sou uma pessoa de 2 documentos, mas de preservar a nossa identidade. A gente tem o outro, e aí, falando de casamento, era uma coisa que eu tinha falado com a Rê, de homens negros, a gente, na última semana, teve um caso fatídico aí no Facebook, que começaram a discutir que
todo homem negro, quando ascende, casa com uma mulher branca. branca. E é o famoso caso do palmiteiro. E aí, no meio dos comentários, isso aconteceu no Facebook de uma pessoa pública, sempre tem alguém que fala que pras mulheres negras a recíproca é verdadeira. E aí, Lisiane? E aí, Cris? Gente, olha, eu sou assim. A recíproca é verdadeira. Eu estou solteira. Eu vou admitir que Todo programa a Cris fala. Eu tenho, Renata, eu Em ainda nome do amor, Meteora Podcast. Renata, eu ainda tenho esperanças. Eu não desisto de mim. Meninos, mandem cartas, né? A nossa caixa postal é 000. Agora é e-mail, gente. Meteora Podcast, @Meteora Podcast no Instagram. Pode mandar direct com o perfil. Meu Instagram é Cris Guterres. Renata vai fazer uma prévia análise, né? Porque eu não Eu quero. me acho um puta mulherão. Não vou usar, não. Eu acho que eu sou um puta mulherão, entendeu? Pro relacionamento. Partidaço, sou uma mina responsável. Não, mas tem que ser uma pra cima, né, gente? Pra trás. Independente, moderna, enfim. Gosta mas assim, de sexo. eu sempre. Renata, minha Não mãe gosta, ouve esse gente. podcast. É mentira. Minha mãe ouve todos os programas. É mentira. E eu sempre quis me relacionar com homens negros. E venho procurando homens negros, venho em várias tentativas. Acabei de levar um pezão na bunda de um cara que falou que não tinha, que não bancava. Fiquei super triste, desanimada. E ali eu desisti. Eu falei, cansei. Eu não vou mais ficar procurando me relacionar com quem não quer se relacionar comigo. Eles não me querem. Ainda mais eu, que sou negra retinta, a Lizzie também é. Eles não nos querem. A impressão que eu tenho é que esse homem negro que eu sonho, que eu imagino, que não peça muita coisa. Só quero um cara responsável, que pague as contas, que me respeite enquanto mulher, que tenha consciência das possibilidades e das necessidades de eu, mulher, ter o meu espaço dentro desse relacionamento. É parceria e maturidade, parceria né? e maturidade. E não rola. Então, olha, vou falar, hein? O projeto Mozão abre para todas as cores, raças. Pode ser branco, viu? Deixa eu chamar de palmiteira depois. Também. Pode japonês, pode projeto Mozão. São Paulo é projeto Mozão. E a Lisiane. Vai, Liz. Então você é palmiteira. Você é palmiteira. É gente, casada eu queria falar com um homem branco. Com um homem branco. Eu queria falar uma coisa que é importante, porque assim, eu não sou muito adepta do termo palmiteiro, embora a gente brinque, a gente dê risadas, mas assim, eu tenho muita dificuldade de aceitar o termo palmiteiro, porque ele é muito pejorativo e faz com que a gente crie situações de desconforto entre nós negros. Então eu prefiro evitar o termo, sabe? E mais do que o isso, termo palmiteiro. Entre nós e entre o outro, porque a gente, se a gente fala de igualdade de gênero entre mulheres, a gente reduz a outra mulher a um palmito. A um palmito. É. Então. E às vezes ela não é um palmito. Às vezes ela pode até ser. Mas, gente, mas a gente tá danificando. Uma coisa mal resolvida, esse nome ainda vai existir, enfim, né? mas aí... Como desconstruir, né? Tem toda essa relação de poder provada historicamente por pesquisas que o homem, quando ascende, ele prefere porque aquilo um troféu, um símbolo de ascensão social. Então, quando eu falo da minha relação com homens negros, primeiro, eu fui criado num ambiente de pessoas brancas. Então, meu padrão, ele é direcionado. Se todos os meus colegas eram brancos, se todos os meus professores eram brancos, o meu padrão era os Backstreet Boys, né, gente? A Luana e a Amar, né, dos meu Backstreet primeiro Boys. amor era um japa, na minha sala. Mas isso não tem no Rio Grande do Sul, gente, então não pode ser. Eu fui ver a maioria de japoneses e de coreanos aqui quando eu vim pra São Paulo. Lá não vi, não. Nossa, agora eu tô pensando, o meu primeiro amor também foi um homem branco, nossa. Mas eu só tinha colegas brancos, então não tinha como... Mas era o ambiente onde a gente tava. Não tinha como escapar. E aí, lá na adolescência, quando eu comecei a militar e entrar no grupo de dança afro, aí eu fui pra aquele mundo do pagode, né? Aí soltaram a criança na Disneylandia, eu ia de sexta, sábado, domingo com as minhas primas e aí o negócio mudou. Só que, incrivelmente, os homens negros que eu me relacionava naquela época, tinha duas coisas. Eles não bancavam a mulher que eu sou, então querendo ter essa vida, morar fora do país, estudar pra caramba, ficar na faculdade, ter 2 empregos, não bancavam isso. E a segunda, aí a gente já tinha uma condição social melhor, então nesses lugares eles queriam que eu bancasse eles. Eu lembro numa festa que eu saí numa balada, o cara falou, me leve em casa. Eu falei, meu pai não comprou o carro pra eu estar levando o homem em casa. Não vou levar não, vou levar minhas amigas, vou levar minhas primas. Então, pra mim, sempre foi nesses dois mundos. O homem que não acompanhava essa corrida, que não queria ascender comigo, que não queria estudar, e o segundo que queria se aproveitar dessa condição socioeconômica por mim. Acho que pra nós três aqui, esse caso é clássico. Esse se aproveitar esse é clássico, mas não fechou as portas. Tem toda com
com o meu marido nessa jornada, o que eu gosto é que ele me comprou do jeito que eu sou. Ele já me comprou militante, ele já me comprou mulher negra, ele entendeu essa questão do privilégio que ele tem, e eu falo, cara, o Max, meu marido, ele é o retrato do privilégio branco. Ele é alto, ele é loiro, ele tem sobrenome, ele tem tudo, ele vem de boa família, o pai dele foi diretor de Instituto Federal, o vô dele foi reitor, quando tipo, a minha família nem sabia o que era universidade. Então é o oposto do privilégio, eu uso isso como fase de aprendizado. E é outra armadilha, eu vejo que as minhas amigas ficam tanto nessa do amor afrocentrado e do modelo ideal de homem que nunca vai chegar, que não se abrem para oportunidades para ter um que nem o meu. Que, gente, não, eu já tô aberta. É porque eu acho que a gente tem que mirar em alguém que nos compreenda do jeito que a gente é, que compre as nossas bandeiras do jeito que é, sabe? Não dá pra fechar as portas. Quando eu vejo São pessoas, né? o quanto eu ensinei a família do meu marido, então ver eles falando de conscientização de negros e ver a avó dele falando que tá super orgulhosa de ter uma neta falando do povo negro, e ela fala mesmo da minha mãe, ela fala, nossa, minha neta, eu fiquei muito feliz porque é muito importante falar da cultura negra. Eu fico pensando, Jesus, olha o quanto eu mudei essa mulher, de ver ele mesmo falando, orgulhoso, o olho dele brilhando, dizendo, nossa, eu sou apaixonado pelo propósito e o quanto você quer mudar. É o sonho que toda mulher quer ter. Ter um companheiro que te compreenda, que te entenda e que te alavanque pelo que você é. Caminho junto, né? Se for um homem negro, que ótimo! Mas eu conheço pouquíssimos casais, gente. Aí o Data Lise, que é o melhor instituto de pesquisa que a gente pode ter, as mulheres poderosas que eu conheço, que são as minhas referências, 90% são casadas com homens brancos, gente. Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro, que um monte de preto mete o pau na Djamila. Tá Dja, se você estiver ouvindo a gente, você é maravilhosa. A gente te stalkeia. A gente te stalkeia. A gente sempre te defende, e a gente sabe, viu, tigresa, que você é amada. Bom dia, meu nome é Rosemar, eu sou a mãe da Lisiane, e o que eu teria de curiosidade para contar em relação a ela se remete a quando ela tinha 8 anos, o seu irmão havia nascido, era bastante doente e por um bom tempo ele esteve hospitalizado. E como naquela época eu trabalhava como profissional liberal, né, eu tinha um escritório de arquitetura, eu tive que parar de trabalhar para ficar com o Renan no hospital. Foram muitos dias, né, em que ele esteve hospitalizado, por vezes saía do hospital, retornava novamente, mas, resumindo, infelizmente isso fez com que eu ficasse com um grande número de dívidas, né, por não poder trabalhar, e na perspectiva de reduzir os gastos, a única coisa que nos foi possível seria tirar a Lisiane da escola particular. Então, com muito pesar, eu fui até a escola, conversar com a direção, informar que ela não poderia mais estudar lá, porque nem eu nem meu marido teríamos condições de pagar a mensalidade, porque era uma bolsa parcial, então mesmo assim tinha um valor, né, a ser resgatado. E quando eu falei para a diretora que ela não iria mais, a diretora disse, não, deixa a Lisiane porque eu preciso que ela fique para cantar no coral. Eu tenho uniformes aqui que eu posso ceder para ela utilizar esse ano e você deixa a Lisiane aqui na escola. Então, mais uma vez, um dos talentos da Lisiane, que de repente as pessoas não conheciam, ela cantou no coral, ela canta muito bem e graças a esse seu dom, ela pôde permanecer na escola particular e poder alcançar e chegar onde chegou. Por isso que na nossa família nós buscamos sempre auxiliar aos outros, porque no passado muitas vezes nos auxiliaram para que nós pudéssemos chegar onde nós chegamos. Nada foi fácil, nada é fácil, mas se nós tivermos fé e se existirem boas pessoas próximas de nós, nós venceremos as dificuldades. Era isso. Um abraço, filha. Que Deus te proteja sempre e que possas continuar fazendo bem e ajudando a tantas pessoas que precisam desse apoio para seguir em frente. Beijo no teu coração. Eu acho que o amor tem que ser isso, que seja um homem, que seja uma mulher, que seja uma pessoa que te respeita, que te ame e que te alavanque. Senão é melhor ficar sozinho. Porque a resposta que eu sempre dou, a gente vai ficar te esperando? Vai ficar esperando vocês? Estamos esperando eternamente? Eles. Não, né? Eu Ou senão, ser feliz, eu tem aqueles homens negros também que são empoderados, poderosos, que já pegaram todas as minhas amigas. Aí não dá. E chega na balada falando, faga esse aqui, peguei. Porque o círculo é tão pequeno. Não, e fica todo... Porque eles são ainda os pegadores, os pinto grande, né? Aí eles querem realmente
realmente encarnar esse personagem do homem negro, pintudo, maravilhoso e tal. Bem educado, agora tem um bem educado, galanteador. Militante. E aí uma coisa que eu vejo muito também são vários militantes que não fazem nem 10% do que a Sueli Carneiro faz e que tentam ser os líderes da comunidade negra, mas são casados ou se relacionam com mulheres brancas, mas não têm coragem de levar a mulher branca no movimento negro. A Stephanie Ribeiro fala muito disso comigo. Tem muitos, escondem. Que esconde. Eu não escondo. Você vê lá, primeira foto da rede de profissionais negros, tem um ponto de luz lá. Meu foto de Natal da minha família. Tá lá, reluzindo na piscina. Cara, tem que levar pra essa pessoa entender o ambiente que ela tá se inserindo e ser um porta-voz da nossa luta. E ser atento às transformações. Então, quando eu vejo ele falando que dentro da empresa que ele trabalha, tem funcionários negros, que o time novo que ele tá formando tem pessoas negras, você vê, bom, essa é uma real influência que a gente tá fazendo. E não reduzir a nossa luta à cor. Mas tem um monte de militante fake, né? Tem a pessoa que vai lá, faz palestra e não ajuda ninguém. Então eu sempre pergunto, quem que você indicou pra uma vaga? Quem que você se pronunciou no 20 de novembro? Não adianta subir no palco e falar, gente. Você tem que, às vezes, trazer as mensagens duras que não é tão legal. Essa semana eu tretei com um cliente em redes sociais porque ele veio com aquele papo de consciência humana. Então, não dá, né? Gente, olha, você tem que bancar. E aí você tem que aguentar no 20 de novembro as pessoas brancas com que a gente se relaciona postando vídeo do Morgan Freeman. Ai, Morgan Freeman não. Gente, ai, amiga, apenas pare. Morgan Freeman não. Não dá, né? Não dá. Ai, não, que eu faço? Ai, eu primeira competência. Eu me recuso a falar do Morgan Freeman. Ele é muito tosco, né? É pior as pessoas que ficam reproduzindo. Então, pessoas brancas, na maioria, tem mas tem uns irmãos que reproduzem também, mas assim, familiares. Tem um cara que foi lá no Top Voices e fez um artigo. Por que o LinkedIn não é racista? Porque o Morgan Freeman já falei, dizia. Irmão, não, porque as listas que não são do Brasil tem pessoas negras. Eu falei, não, amigo, você não tá entendendo o meu ponto. Você não tá pegando que não me importa os Estados Unidos, não me importa a lista europeia. Nós estamos falando de Brasil. Me importa um país que tem a maioria da população negra e tem uma lista invisível. É isso que me importa, não consciência humana. E quando a gente fala de recorte racial, de diversidade e inclusão, eu não estou questionando competência. Eu estou falando de direcionar oportunidades. Então, eu falo que eu sou o melhor business case pro que eu falo. A empresa me deu uma oportunidade. Ela não baixou a grade, ela não baixou a régua. Ela achou uma pessoa num lugar diferente e deu uma oportunidade. E o que eu fiz lá dentro, e o dinheiro que eu dei como vendedora pra empresa, cara, são a prova viva de que isso funciona. Eu não quero que uma pessoa menos competente ocupe o lugar. Eu quero, talvez ela tenha uma curva de aprendizado um pouco maior, mas ela vai atingir o mesmo resultado, assim como a gente provou com a política de cotas. Foi uma discussão que eu tive com um colega, ele falou, mas aí a pessoa não sobrevive, e aí ela desiste na faculdade. Eu falei, então vamos pegar aqui o artigo da Veja, que prova que alunos cotistas têm a mesma ou melhor performance que alunos não cotistas. E ele, nossa, eu não sabia disso. Não sabia. Informação. E é uma reprodução de verdades, né, das falsas verdades, baseadas no achismo. É porque eu acho que é assim, mas não vai ler, não se informa, né? Porque o cotista, não é justo que ele fique com a minha vaga, que eu que estudei querido, ele vai fazer a prova do vestibular igual a você. Não, e aí quando você fala de estatística, Cris, com a ampliação das vagas em universidades, o número de vagas para ampla concorrência onde as pessoas brancas entram, tá exatamente o mesmo. A gente não tirou de ninguém. A gente criou mais universidades, mais vagas e mais categorias. E aí é o meu aprendizado que eu tenho com minha mãe. Aí ela fala, tem cota L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9. Então tem ampla concorrência por renda, baixo salário mínimo. Tem ampla concorrência por alta renda. Tem cota racial. Tem cota social com recorte racial. Tem cota pra indígena. Tem cota pra quilombola. Aí a gente reduz a cotas pra negros. Então as pessoas não sabem do que elas estão falando. E nós, pessoas negras, temos que tornar tipo um banco de dados. Então você aperta um botão em mim, eu sei todas as estatísticas sobre mercado corporativo, sobre liderança, sobre políticas de cotas, porque aí eu tenho que provar. Contra dados não há argumentos. E a gente precisa ter os dados, eles não. E aí eu fico lembrando de um debate que teve o ano passado, de um vídeo que foi bastante viralizado, sobre cotas com a Indira Silva e uma moça do MBL. E a Indira apertava um botão, trazia dados, informações da Constituição e expunha todos os seus argumentos com
com base na realidade. E a mocinha do MBL, de pele clara, né? Porque eu acho. Pra nós, esse achismo não vale. Porque se a gente não apresentar esse data lise, ninguém vai. Não, ninguém vai. Apresentando já é difícil, né? Da gente fazer valer a nossa fala, da gente fazer valer o que é a realidade mesmo pra nós. Antes de ontem, eu estava em Brasília, numa mesa com a doutora Indira, falando de políticas e ações para combate ao racismo. E ela falando do desafio e da responsabilidade que ela teve para defender cotas. Eu peguei bem essa época, quando eu me formei no direito, o meu TCC foi sobre ações afirmativas. Então, antecipar qual a posição seria do STF, que foi a que aconteceu na época, isso lá em 2013, né? Ver o quanto ela teve que estudar, o quanto a gente tem que construir, o quanto a gente tem que ir à frente. Então, se uma pessoa não negra estuda X, eu tenho que estudar 4X, porque eu sou uma mulher negra, de pele retinta, eu tô na base. Então, quando a pessoa olha pra mim, quando o meu cliente olha pra mim, ele vai perguntar, tá, mas e financeiramente qual é esse problema? Tá, e da onde que você tirou esse dado? Então, a gente sempre tem que saber da onde as coisas vêm e estar preparado para as perguntas mais difíceis. Então, vem também outra coisa, né? As pessoas acham que porque a gente é militante, a gente não faz outra coisa. A gente não estuda, a gente não sabe do que a gente tá falando. E ao contrário, eu durmo menos porque eu estudo mais. E a gente não fala só de racismo, né? Porque eles acham que a gente só fala disso. Gente, quer me chamar, me chama pra falar de inovação, de tecnologia, de transformação digital, porque isso eu sei falar também de negócio. Eu falo sobre diversidade porque eu acho que é o momento e as pessoas nos convidam e a gente, né, dá a oportunidade ali, tem que falar. Mas o que me deixa feliz mesmo é falar de novas tendências, de outras coisas e trazer outras pessoas. Você quer falar de publicidade, você quer falar de empreendedorismo. A gente não quer falar só da mesma coisa. O que mais me incomodou nesse ano, eu fui no Clube da Criação, que é um dos maiores eventos de publicidade aqui no Brasil, e tinha pouquíssimas pautas onde a gente teve negros, e essas pautas eram sobre a diversidade e inclusão. E aí uma das falas, das palestras que eu assisti, não vou citar o nome, né, uma das convidadas era branca, e ela disse assim, olha, a gente tem que parar de falar do feminismo negro, a gente tem que falar do feminismo, porque a causa das mulheres é mais importante do que ficar falando da causa das mulheres negras. Vamos parar de fazer esse recorte. Não, se fosse você, falava nome, filha. Por favor. Não pessoa fala. Não fala disso. Não Como fala, sou né? advogada, você não fala. Não posso. Não pode, né? Ela pode nos processar. Mas eu me posicionei na ocasião, eu pedi a fala, peguei o microfone e devolvi ali. Mas eu tô citando o Clube da Criação aqui porque eu acho importante que no ano que vem vocês convidem mais publicitários negros. A gente tem uma cartela aí de pessoas pra vocês escolhendo pra falar de temas diversos. Não dá mais. Sempre que uma pessoa reagir assim, e eu acho que como pessoas negras perguntar, como que você reage nesse episódio? Uma pessoa foi lá e postou numa das minhas redes, falou, a gente tem que parar com esse vitimismo, com esse mimimi. Eu devolvi a pergunta, por que é vitimismo pra você? Por que é mimimi? Vitimismo? E aí você vê que o argumento é totalmente vazio e ele desvia e é raso. Eu falei, cara, eu não preciso falar mais nada. A pessoa já se defendeu, ela não sabe o que é vitimismo, ela não sabe o que é mimimi, ela não tem um conceito, então eu não vou gastar minha preciosa saliva, minha preciosa energia teclando com essa pessoa. Não joga pérolas parcas. Porém, assim, eu acho que a gente tá num momento assim, meio assim, cansada já, um pouco intolerante de ficar explicando didaticamente essas coisas, e acho que isso talvez seja um pouco reflexo também dos resultados da eleição. Eu tô falando isso porque eu assisti uma palestra do AD Júnior, e ele falou assim, a culpa é nossa também, porque a gente também é a bolha da bolha, e a gente chegou em casa e falou lá pros nossos parentes, pros nossos familiares, vocês são tudo burro, vão votar no Bolsonaro, não sei o quê. Mas será que a gente explicou pra eles? Porque a gente vive no movimento negro falando pros nossos, pra pessoas com cabeças parecidas com as nossas, mas às vezes dentro de casa mesmo tem gente que tá carente de informação e a gente não tem muita paciência. Então, como talvez trazer mais ouvidos, ter um pouco mais de paciência, começar a talvez educar essas pessoas, não sei, eu não tenho resposta pra isso, porque é difícil, é desgastante. Que a minha postura na eleição foi realmente essa, assim. Eu vivo num ambiente majoritariamente pró-Bolsonaro, e na véspera das eleições eu fiz um posicionamento público de por que eu não poderia votar nele. Eu falei, olha, as minhas razões são essas, eu não posso defender a igualdade racial e votar numa pessoa que falou isso, eu não posso defender a igualdade
de gênero e voltar numa pessoa que falou isso. E o meu antipetismo não pode ser maior do que a minha consciência por igualdade como estudiosa e defensora dos direitos humanos. Então a gente tem que voltar com essa paciência de explicar para as pessoas. Você conseguiu virar voto? Consegui. Consegui virar voto dentro de casa desse jeito. Então eu mostrei um vídeo. Cara, se você diz pra mim que quer um mundo igual, desculpa. Você não pode ser maior. Mas eu acho que nas eleições tinha uma coisa muito mais ampla, como a arrogância do próprio Partido dos Trabalhadores de não ver a esquerda é algo muito maior do que a gente. Acho que quando a gente também traz a culpa e diz, a culpa foi sua que não virou voto. Cara, tem um cenário político muito mais complexo. Se o PT tivesse apoiado o Ciro no primeiro turno, tem outras posições que estão além da gente. Eu acho que a gente garante os nossos 50%, que é isso, quer se posicionar, quer ensinar, quer ter paciência e se preparar para o próximo ano. E foi o que eu disse para os meus amigos. Ser estratégico, assim, eu tenho amigos que votaram nesse moço aí, e eu falei, a partir de 1º de janeiro eu conto com vocês para me proteger, porque eu começo a andar com alvo nas costas. E essa é a minha preocupação. Então também educar essas pessoas para como vai ser o cenário a partir de 1º de janeiro. Por que eu chorei de desespero na véspera? Por que eu me posicionei publicamente? Eu chorei muito. E eu tive que virar voto me expondo, porque ao contrário de vocês, pela sua história, Lizzie, você compartilhou com a sua família na sua infância as coisas que você passou, né, de racismo na escola e tal. Eu não. E eu já cheguei a apanhar na escola por causa disso. Mas eu não abri na ocasião pra minha família. Então isso é uma coisa que eu silenciei e guardei por muito tempo. E aí eu tive que chegar em casa e falar assim, gente, vocês estão pensando em votar num cara, mas aconteceu isso comigo. Aí eu tive que mexer nas dores do passado e tal, pra mostrar o quanto era importante pra mim aquele voto, né? Mas é difícil, né? A gente tem um país dividido e ainda convive com medo de se expor, então tem alguns lugares que eu não... Quando começa esse papo político, eu tenho que optar por não falar qual é o meu posicionamento, mas vida que segue, eu falei, antes de 1º de janeiro eu sou militante, depois de 1º de janeiro eu continuo sendo militante, e eu vou continuar sendo crítica independente de quem estiver lá. E a gente sabe quais são os nossos ideais, o que a gente busca e o que a gente quer. A gente quer sim uma melhoria real para a população negra. A gente quer que as mulheres negras se movimentem nessa base da pirâmide. E nós não estamos falando de problemas que são nossos, porque esses problemas não são... O racismo não é um problema nosso. O racismo é um problema dos brancos. Foi o branco que criou um negro para poder se afirmar, né, em cima da nossa opressão. Então agora resolvam, porque enquanto nós não formos livres, ninguém será. É um problema da sociedade. É um problema da sociedade. Eu sempre falo, igualdade racial não é um problema de pessoas negras. Igualdade racial é um problema de quem se importa e de quem quer uma sociedade igual. Não coloque essa carga dentro de mim porque eu já carrego. Ela é nossa. Se a gente tá a fim de resolver, aí sim. E sai desse lugar, né, desse conforto, que é olhar para uma situação de racismo, que eu tenho percebido assim, que existe... Algumas pessoas brancas vão se alimentando das situações de racismo, porque assim, ela fala assim, eu não sou racista, eu não sou isso. Não adianta não ser racista, tem que ser antirracista. Não adianta ficar triste, tem que fazer alguma coisa, gente. Se posicione. Diga que você não gostou. Quer me ajudar? Olha a propaganda racista de Natal e fala que não gostou. Não seja omisso, não é porque você não é branco que você não pode apontar. Não diz, pessoas negras se pronunciem. Me ajuda a te ajudar. Um minutinho só antes de acabar, que eu acho importante. Liz, fala pra gente um pouquinho de futuro, assim, como que você tá nesse estágio atual, né, projetos futuros. Projetos futuros. Eu quero sentar na cadeira do Conselho de Administração daqui a alguns anos. Uhul! Então, o roadmap é me capacitar ao máximo para chegar nisso e trazer mais pessoas negras para os espaços de poder. Seja sendo referência para essas pessoas, seja ligando elas com outras pessoas. Então, o meu projeto atual para educar pessoas no ambiente corporativo é fazer parte do Grupo Mulheres do Brasil, no Comitê de Igualdade Racial, focado em mulheres negras. E a gente está com um projeto, uma cartilha para ajudar a falar de consciência racial. Então, www.tocandonoassunto.com.br é uma plataforma de educação focada no mundo corporativo. E, pessoalmente, eu quero ser promovida, quero ficar rica, quero comprar sapatos e quero viajar para a Europa ano que vem. Ô, Liz, e as pessoas que estão ouvindo aqui o Meteora, que aí tiveram um start e falaram, eu também quero. Eu quero ser a Liz. Eu quero ser a Liz. 5 passos
pra uns 5, sei lá, 3, legal. algumas coisas. Algumas coisas que as pessoas precisam fazer pra elas poderem chegar nesse ambiente corporativo. Qual que é o caminho das pedras? Qual é o caminho que eu sigo? Eu tenho um sonho master, então a minha vida é guiada por estar nesse espaço do Conselho de Administração. Então depois, qual é o plano para chegar nesse sonho master? Então, em 6 meses, o que eu tenho que fazer? É pegar a descrição da pessoa que está sentada nessa cadeira, o que que ela faz, o que que ela aprendeu, o que que ela come, como é que ela se veste, onde é que ela tá, que ela sai na televisão, e como que eu posso ser igual a ela. Depois, estar nos espaços e conectar com pessoas semelhantes. Que eventos que eu posso estar, que essa pessoa vai estar, que esse tipo de pessoa vai estar. E o terceiro fala pra todo mundo qual é o seu sonho. Quando você fala pro universo, o negócio ecoa. Então eu falava, eu quero ser promovida, eu quero ser executiva. Até o seu Geraldo, que é o faxineiro da Microsoft, sabia que eu queria ser executiva de serviços. Então não tenha medo, eu quero ser rica, porque ser rica compra sapatos. Então todo mundo sabe que eu quero ser presidente, que eu quero estar no conselho e que eu tenho um plano pra chegar lá. E depois começa a fazer essas alianças que gente pra ajudar não falta. E pra quem tá começando na carreira agora? Quem tá começando na carreira, qualificação é tudo e saber contar a sua própria história é tudo. Você não precisa ter morado fora. A galera sempre pergunta, eu preciso ter um intercâmbio. Não fala inglês. Não fala inglês. Não falar inglês, inglês, cara, falar inglês tem que falar. Baixa o aplicativo grátis no celular, tá no busão. Gente... Você aprendeu no Brasil, Liz? Eu aprendi sozinha, no livrinho. Falei, gente, eu uso muito, né? Quando eu era pobre, porque agora eu não sou pobre, né? Quando eu era pobre, eu usava livro da biblioteca, eu comprava um livro, vendia no sebo e comprava outro. A gente dá um jeito, estuda no busão, estuda no metrô, vai lendo. Tem que falar inglês, então aprende inglês pra ontem. Tem cursinho a baixo custo, tem bolsa de estudos se você tá afim. E sempre isso, pega uma referência, estuda os processos, como ele funciona e se prepara pra ele. E vende seu peixe. Não precisa ser classe A pra você falar, eu trabalhei vendendo no Sinal. Gente, você tem noção de empreendedorismo, de gestão financeira. Traduzir essas experiências populares pra algo que faça sentido no mercado corporativo. E aí estar nesses espaços, conectar com a rede de profissionais negros, que foi o coletivo que a gente gerou, com o Mulheres do Brasil, com o No Front, ouvir podcast, e aí sempre achar essas referências e dizer, eu quero chegar lá que nem você. O que eu posso fazer pra chegar nisso? Ai, que maravilhosa. Lisiane, nós chamamos. Passou. Da aceleração. Eu sou muito acelerada, gente, falar, desculpa. Não, fica aí. Não, pobre do Raul. Se preocupa. Não, eu respeito muito o tempo Liz, das pessoas. vem mais vezes, por favor. No próximo programa, por favor, tendências de mercados e inovação, hein? Não, a gente pode trazer a minha amiga Janda pra falar de finanças. Tem várias amigos que eu posso falar de grana. Precisamos. Eu tô me preparando pro ano que vem, eu quero fazer uma imersão no Vale do Silício. Porque, como você falou, eu vou jogar pro universo, eu quero casar. Eu quero fazer. Mozão. Gente, tem um livro maravilhoso que mudou minha vida. O Milagre da Manhã. Você acorda mais cedo, faz visualização, pensamento, meditação. Então, olha lá todo dia. Quero isso e vai ter. Eu sempre jogo pro universo aqui. Eu joguei que a rede de restaurantes veganos. Já jogou. Vou ter uma rede de restaurantes. Tô jogando. Então, eu tô jogando casamento faz vários programas. Mozão, tá rolando agora que o Mozão vai ser interracial, ela ampliou, né? Pode vir. Orientais, ela falou aqui que foi o primeiro. Estrangeiros também são aceitos, a gente... E a imersão no Vale do Silício, mas isso vai rolar com certeza. Tem um amigo, o Fernando, que ele fala assim, publicitário também, ele fala, olha, o universo, ele fala sim pra tudo. Se você fala, sou capaz, ele fala sim, você vai ser capaz, você vai conseguir. E se você fala, não, acho que eu não vou conseguir, o universo também fala sim pra isso. É metafórico, mas eu acho que é isso, né? Não, vale muito. Então vamos falar sim pro Inovabra ser parceiro perpétuo do Meteora Podcast. Inovabra, nosso parceiro perpétuo. Deixa eu fazer um agradecimento especial ao Rodrigo Fernandes, da consultoria Badu. Ele também fez essa ponte pra nós. Obrigado, amigos. Pontes. Vamos fazer pontes. Brigadão, gente. Que a gente seja beijo. Um beijo. Sigam a gente nas redes Meteora Podcast. Até mais. Beijo. E @Lisiane Lemos. É o poder, aceita porque dói menos. De longe falam alto, mas de perto tão pequenos. Se afogam no próprio veneno, tão ingênuos. Se a carapuça serve, falo mesmo e eu cobro quem me deve. É o poder, o mundo é de quem faz. Realidade assusta, todos tão normais. Viu? Falei. Depois não vem dizer que eu não avisei. Só não vem dizer que não. Só não vem dizer
dizer que não. Só não vem dizer que não. Sociedade em choque, eu vim pra incomodar. Aqui o santo é forte, é melhor se acostumar. Quem foi que disse que isso aqui não era pra mim? Se equivocou. Fui eu que criei, vivi, escolhi, me descobri, agora que estou. Não aceito cheque, já te aviso, não me teste. Se merece, então não pede. Vá fazer algo que preste. Quem é ligeiro investe, não só fala, também veste. Juiz de internet caga se espalhando feito peste. Se não tá no meu lugar, então não fale, meu, não fale. Se for fazer pela metade, não vale, não vale. Eu vivo com doses de só Deus que sabe, o resto ninguém sabe. Quebro tudo pra que todos se caem. Clô, 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 clô. Quem vem, só quem tem coragem vai. Já falei que quem nasceu pra ser do topo nunca cai. O medo é de quem, hein? Olha quem ficou pra trás. E a vida segue, segue, e o tempo não volta mais. É o poder, o mundo é de quem faz. Realidade assusta, todos tão normais. Viu? Falei. Depois não vem dizer que eu não avisei. Só não vem dizer que não. Só não vem dizer que não. Só não vem dizer que não. Só não. Eles não sabem o que dizem. Não aguento, então não fiquem. Eles não sabem o que dizem. Não aguento, então não fiquem. Se tem uma coisa que me irrita é ver bocas malditas dizendo mentiras sobre minha vida, coisas que eu nem vivi ainda. Eita, frustrados, pirados na cola, já perdi a hora. Preciso ir embora, alguém me espera lá fora. Me deixa. Me deixa, me deixa, me deixa, me deixa. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.